pouquinho, porque Joe Biden acaba de chegar no local de votação nos Estados Unidos. Joe Biden chega um pouquinho atrasado, mas chegou para votar antecipadamente nas eleições americanas, obviamente para votar em Kamala Harris, e ele deve agora talvez falar com a imprensa. Tinha uma expectativa de que ele falasse, vamos ver se confirma. Ele votou no estado de Delaware, que é o centro, o comitê onde você tem principalmente o comitê da campanha democrata. A imprensa não foi autorizada a entrar para acompanhar o voto de Joe Biden, mas enfim, provavelmente, claro, em Kamala Harris, sua vice. E a maioria dos estados americanos oferece essa opção para que os eleitores evitem filas e votem antes do dia da eleição. Os analistas da CNN apontam que esse momento é o agradecimento para Biden, já que ele começou esse ciclo com a esperança de votar nele mesmo e agora acaba votando em sua vice Kamala Harris. Não é o que ele queria, mas é o que tem para hoje, meus queridos. Faltando 8 dias para as eleições, também chama atenção como o presidente tem estado ausente nessa reta final de campanha democrata. Vamos chamar o Américo Martins, nosso analista sênior de Inter, para a gente conversar um pouquinho agora, tentar ir mudando a chavinha aos poucos, sair das municipais e ir para as eleições americanas. Américo Martins, eu queria que você explicasse para a gente, me chamou a atenção, né? A imprensa não ter podido acompanhar o voto do Joe Biden, bem diferente do que acontece aqui, né? Que eles fazem questão de registrar esse momento. Mais do que isso, né? Eu queria que você explicasse também, além do cenário, Américo, o que acontece nesse momento de voto antecipado. Boa tarde, bem-vindo sempre. Olá, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe e todos que nos acompanham. É um momento importante aí que a gente acaba de mostrar. O presidente Joe Biden deixando ali a cabine de votação, o local onde ele votou, em Delaware, um voto antecipado, que é o que é permitido pela legislação americana. Muita gente já está votando pelo correio e outras pessoas pedem para votar antecipadamente em algumas cabines eleitorais que permitem isso ao largo dos Estados Unidos, em vários estados americanos. Isso para evitar ali filas, mau tempo, eventualmente, no dia das eleições. E o presidente Joe Biden resolveu fazer isso também. Como vocês lembraram muito bem, esse é um momento que para ele pessoalmente deve ser muito doloroso. Ele que acreditava que era o melhor candidato para derrotar o ex-presidente Donald Trump, mas acabou tendo que abrir mão ali da sua candidatura para que a sua vice-presidente, a Kamala Harris, fosse a candidata. Essa questão dele não permitir as imagens dentro do local de votação muito provavelmente tem a ver com eventuais tumultos que isso causariam ali dentro. E hoje também não é o dia da votação, né? No Brasil, os candidatos sempre aparecem, inclusive tentando fazer com que o voto deles acabe motivando outras pessoas também a votarem. Eles não podem fazer campanha, como também não podem nos Estados Unidos, né? No dia das eleições, a maioria das democracias, os candidatos não podem fazer campanhas explícitas, mas no Brasil as imagens são muito usadas. Nos Estados Unidos, neste caso, não aconteceu com o presidente Joe Biden. A gente tem notado, inclusive, Tainá e Uribe, muita gente, milhões de pessoas que já estão votando nos Estados Unidos, isso desde a semana passada, quando começaram a abrir essas urnas, esses locais de votação antecipadamente. Isso demonstra um interesse muito grande da população e também é um reflexo dessa grande polarização que acontece nos Estados Unidos entre democratas e republicanos, nesta que é uma das eleições mais importantes da história recente do país. Então a gente está vendo uma mobilização muito grande do eleitorado que reflete inclusive no presidente Joe Biden, que foi fazer o seu voto hoje. Ele que, como vocês também muito bem lembraram, está muito longe da campanha. E por que a Kamala Harris não está utilizando o Joe Biden nessa campanha? Pelo contrário, está tentando manter até uma certa distância. Porque ele é muito pouco popular. Ele é um presidente que fez algumas coisas importantes no governo, mas não tem uma grande popularidade. Tanto que acabou tendo que abrir mão da sua própria candidatura para a Kamala Harris.